me quererem. Sou o jogador do Palmeiras. Era só chegar, vestir a camisa e jogar. Não entendo essa situação. Não é possível que o Abelinho não se comoveu com esse belo clipe, professor. Essas imagens, essa canção tão bonita. Mas nada. Fez bem o Palmeiras em não pensar no Borja? Fez bem, Nicola? Vamos lá. Não, para mim, não fez bem. O cara é o reforço mais caro da história do Palmeiras. Custou 13 milhões e meio de dólares. O Palmeiras, inclusive, ainda está pagando. O cara vem de uma temporada boa no futebol colombiano. 36 jogos e 20 gols. O último recorte é ainda melhor. São 12 gols nos últimos 3 jogos. O atual técnico do Palmeiras recupera todo mundo. Se a gente puser o Bruno Vicari para jogar lá, é capaz dele virar bom jogador com o Abel Ferreira. Foi assim com o Rony, foi assim com o Gustavo Scarpa, foi assim com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga. Está todo mundo recuperando. Por que não apostar no Borja? Aí você vai falar, mas vai tirar a vaga do Rony, não precisa tirar a vaga do Rony. Vai tirar a vaga do Luiz Adriano. Não, também não vai tirar a vaga do Luiz Adriano. Mas vai tirar a vaga do Bigode. Também não. Você pode colocar ele, por exemplo, no lugar do Gabriel Silva. Entre ter o Rony ou o Gabriel Silva, eu prefiro ter o Rony. E tem mais. O retrospecto entre o Gabriel Silva ou o Borja, eu prefiro ter o Borja. E aí tem mais. O Borja tem um histórico bom em Libertadores da América. Não sei se todo mundo tá com a memória mais fresca, mas no Atlético Nacional ele entrou para a reta final e foi decisivo para o título do Atlético Nacional. Pelo Palmeiras, mesmo com a torcida cornetando, ele foi o artilheiro do time na Libertadores da América. Então é assim, eu faria esse esforço. O cara tá afim, o cara é vinculado ao Palmeiras. Na pior das hipóteses, não vai acontecer nada. Você vai inscrever, ele não vai nem jogar. Na melhor das hipóteses, ele pode ser útil, fazendo gol, ajudando, e aí se valoriza. Se a ideia é vender, é mais fácil vender o jogador jogando a Libertadores do que excluindo o cara e só utilizando em março. Era para ter pensado, professor? Então, você falou do Abelinho, né? Na verdade, as informações que a gente tem é que o Abelinho até aceitaria a ideia. A diretoria é que está querendo simplesmente vendê-lo. Essa história dele ser o jogador mais caro da história do Palmeiras só complica. Só complica porque ele não rendeu como o jogador mais caro da história do Palmeiras. Então, a impressão que fica é que quem conhece o Borja da passagem anterior não está fazendo força. No caso, a diretoria, que é quem decide. O Abelinho até aceitaria. E eu não sei se é tão simples como o Borja fala, não. Não era só pegar a camisa e jogar. Tinha que batalhar uma concessão aí com a FIFA. Não teria, Nicola? E tinha autorização na FIFA, prof. Porque assim, então, a nossa janela de transferência... Também está sendo simplista, né? Só para explicar isso rapidinho, já te devolvo a bola, prof. No Brasil, nenhum jogador pode ser registrado até março. A nossa janela de transferências está fechada. Foi um acordo fechado entre o Brasil e a FIFA. Então, até o Borja, que é atleta do Palmeiras, ele só pode ser registrado a partir de março. Em competições brasileiras, a chance é zero dele ser utilizado. Mas haveria, por causa da pandemia, a possibilidade de algum clube requerer a FIFA, no caso o Palmeiras, a liberação do atleta. Isso precisaria acontecer até 2 de janeiro, prof. Porque é em 2 de janeiro que se encerra o prazo para mudanças na lista de inscritos do Palmeiras para a Libertadores da América. Mas aí valeria para... Mas, Nicola, isso dá para mudar ainda? Dá para mudar ainda. Você teria que pedir autorização já. O mesmo vai valer para o Hulk. Se o Palmeiras vai e contrata o Hulk, o Palmeiras teria até dia 2 de janeiro para inscrever tanto o Hulk quanto o Borja. Mas nos dois casos precisaria de uma autorização da FIFA para que pudesse fazer as inscrições. Naturalmente, normalmente não poderia. Aí o Palmeiras vai lá, manda um e-mail para o pessoal da FIFA ou entra em contato. Olha, pessoal, a pandemia alterou toda a nossa programação, agora a gente está às vésperas da semifinal da Libertadores, abre-se a permissão para mudança de 3 atletas e a gente gostaria de inscrever esses jogadores. Vocês nos autorizam? A resposta pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu acho que não custa tentar, você não vai gastar dinheiro, você não vai ter que mandar gente para a FIFA, eu tentaria. Mas aí valeria para a competição nacional? Não, só para Libertadores, prof. Não, só para Libertadores. Porque senão eu ia dar um outro argumento aí, que tem uma possibilidade de mata-mata com o São Paulo, na Copa do Brasil, na final. E o Borja, quem fez o Borja foi o São Paulo Futebol Clube, né? Pelo menos aos olhos de nós brasileiros. Então seria mais um argumento, como diria o Vitor Birner aí, mais um argumento místico.
Ô Cícero, você confiaria, sim, no Borja ou não? Você acha que o Palmeiras está certo em não contar com o jogador? Olha, Bruno, eu acho que não é nem uma questão de confiar, é uma questão de inteligência. Se você Hum. quer vender o jogador, pensando pelo lado da diretoria, se você quer vender o jogador, qual é a melhor forma de você colocar ele na vitrine? Jogando. Vai que ele entra, que a FIFA autoriza, em determinado momento o Abel Ferreira precisa do Borja, ele entra e faz gols decisivos na Libertadores da América. E depois vai até para o Mundial de Clubes, sendo campeão da Libertadores. E ele faz, numa boa fase, também gols numa final de Mundial. Você quer melhor cartão de visita, ou melhor vitrine, ou melhor anúncio num jornal, se fosse um anúncio de jornal, do que você anunciar o jogador que foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, fez gols decisivos para recuperar o dinheiro. Então, isso pelo lado da diretoria não está sendo uma atitude inteligente da diretoria do Palmeiras, baseando-se no que eles mesmos querem, vender o jogador. Agora, no outro lado da questão, é o lado técnico. A diretoria não tem que chegar, ela tem um jogador ali que pode ser utilizado numa competição importante como a Libertadores, tendo a experiência que o jogador tem, o faro de gol que ele tem, independentemente se está numa fase boa ou não. Você tem que perguntar para o treinador. Você não confiou tudo no treinador? Não está apostando todas as suas fichas na capacidade do técnico? Chega para o técnico, olha só, tem esse jogador aqui, o Borja. A situação é a seguinte, não é certo que a gente possa usá-lo na Libertadores, mas a gente pode tentar na FIFA. Se eles autorizarem, te interessa? Ele vai dizer o quê? Interessa. Ele já reclamou aí que está com um elenco curto, que precisa de jogadores. Uma das posições que está carente é justamente a posição do comando do ataque. Então você teria um Borja que pode te suprir aí uma ausência do Rony e do Luiz Adriano. Uhum. Você teria uma outra coisa, uma função importante dele, mesmo que ele não jogasse, que é motivar os jogadores da posição por causa da sombra. Quando o jogador de futebol rende quando tem uma sombra, se ele sabe que ele é absoluto naquela posição, ele já começa a achar que nada vai tirá-lo do time, pode perder quantos gols quiser, pode não estar bem fisicamente, não tem outro. Agora, imagina para um Rony, que está jogando improvisado, o Luiz Adriano, você tem um Borja treinando, voando nos treinos, querendo uma vaga no time, ou pelo menos no banco para ter oportunidade de entrar, você provoca esses outros dois jogadores a ter um desempenho melhor, a ter um profissionalismo melhor, a se empenhar mais nos treinamentos. Então eu não vejo por que em nenhum caso, seja para vender o jogador, na parte técnica, que você não use um jogador que é seu, está ali à disposição. Então, mas esse é um ponto dele não poder participar das competições nacionais. Porque é o seguinte, você vai colocá-lo em campo pela pura mística, certo? Você tem ali uma semifinal contra o River. Se passar, eventualmente, uma final. Aí é o seguinte, se ele não jogou com ninguém, né, com o atual time, com o atual treinador, ele só treinou. E aí, a mística fala mais alto? Não é que ele jogou contra, sei lá, as próximas rodadas do Brasileiro, foi bem e tá pedindo passagem. Não é isso. É você dar um tiro certo, ou um tiro ali no escuro, com o Borja vai me resolver o jogo da minha vida. E tem só uma coisinha, Bruno. Você pode não concordar com essa geladeira do Palmeiras pro Borja, mas não venha me dizer que não entende por quê. O avião com destino à felicidade já foi outro. Já foi aquele que ele chegou e a torcida lotou o aeroporto e deu em nada. Então tem um porquê, sim. Quem conhece a passagem anterior do Borja, a passagem anterior do Borja foi frustrante. Foi frustrante, ele não entregou o que se esperava dele. Eu acho que mais por causa da expectativa, do valor que se pagou por ele. Ele fez alguns gols, foi artilheiro de alguns campeonatos, foi artilheiro de um Paulistão, foi artilheiro do time em Libertadores. Mas a gente não percebe tudo isso pelo alto valor, pelo fator Nicola. Pelo quanto que deu, Nicola? 13 milhões? 13,5 jogador... dólares. Então é isso que pega pro Borja. É isso que pega. Ele jogou muito menos do que esse valor. E o Palmeiras tem seus motivos também para estar com o pé atrás. Claro que tem. Não é assim, fazer carinha de paisagem que o Borja tá falando. Não entendo. Porque, não entende. O cara virou sinônimo de sonolência. Ele era sinônimo de sonolência. Quantos jogadores não deram a volta por cima na carreira? Vou dar um exemplo antigo, muito antigo. Alguns torcedores do Fluminense vão lembrar. O Fluminense tinha um jogador chamado Búfalo Gil, que depois jogou até na seleção brasileira, veio, se não me engano, do Tupi de Juiz de Fora para o Fluminense, e veio com uma revelação, um jogador que ia dar certo, não deu certo. O Fluminense ia devolvê-lo. No último jogo dele, pelo Fluminense, antes da devolução, ele meteu, se não me engano, 3 gols.
Aí, e jogou demais, arrebentando com o Rivelino, jogando aquelas bolas de facão para ele. O Fluminense não teve como não comprar, a torcida não perdoaria. E ele depois se transformou no Búfalo Gil, jogador muito útil em todos os títulos que o Fluminense teve, seleção brasileira, valorizado, foi negociado. Então o jogador pode não ir bem numa passagem, porque está passando por um problema particular na vida, ou porque não acertou mesmo naquele momento. Quantos de nós não passamos um momento ruim nas nossas carreiras e depois nos recuperamos? Até na nossa própria carreira, né? Então eu acho que se você tem um jogador à disposição, por que não encaixá-lo no elenco quando você não vai ter custo nenhum para isso? Pode ser uma nova fase. Então, Celso, se for sonolência pela sonolência, o Palmeiras já estava com metade do elenco fora, porque até outro dia, Rafael Veiga era sonolento, Lucas Lima sonolento, Scarpa sonolento, e se fica fuçando mais, você acha mais gente que era sonolenta. Não, o Rony não era sonolento, só não jogava bola. Mas acho que o sono do Borja é o mais profundo de todos, né? Então, mas é o será mais que é tão mais profundo assim, ou será que o Scarpa era bem profundo, hein, prof? Não, eu até daria essa chance também. Tá lá mesmo, usa, mas a questão é que o Palmeiras não quer dar esse voto de confiança que o Fluminense deu para o Gil. E aí tem que achar um Rivelino para o Borja, né? Tem que achar alguém. Não, acho que a questão. Que sirva o Borja também tem esse outro lado. Né? Acho que a questão, assim, do ponto de vista técnico, não tem essa coisa de o teu Luiz Adriano Rony. É uma opção a mais. Você tem um jogador a mais no banco. A Libertadores permite que você inscreva 1 bilhão de jogadores no time, porque eles mudaram aquele regulamento lá para você se proteger da pandemia. Né? Você tem um jogador a mais ali no banco como opção. Eu acho que o Borja, como estilo de jogo, até tende a se encaixar mais no Palmeiras do Abel do que se encaixava no Palmeiras do Filipão e no Palmeiras do Mano Menezes, porque ele não é um atacante paradão ali para fazer casquinha como o Daverson era, e por isso que o Daverson até se encaixava melhor. Ele é um jogador que, em geral, pega a bola, não é um jogador de arrancada enorme, longa, mas ele pega a bola, dá uma arrancada e vai. Ele é um jogador que ele fica um pouco mais atrás. Você vê os gols que ele fez pelo Palmeiras, não é gol que ele tá ali parado, a bola bate na cabeça dele, ele estica o pé e faz. Normalmente é um gol que ele pega um pouco fora da área, ele traz para dentro da área e chuta. Né? Ele pode até se encaixar mais num time como o do Abel, que joga mais em velocidade, atacando mais espaço. Agora, eu vejo só 2 motivos para você não inscrever o Borja. Ou 3, vai. É se você realmente descobriu que não vai conseguir a liberação na FIFA e você já desencana, né? É uma questão jurídica. Agora, do ponto de vista futebolístico ali, eu vejo 2 questões. Uma, se o Palmeiras acha que trazer o Borja pode trazer algum problema de vestiário, alguma coisa assim, pode desestabilizar o ambiente por algum motivo, daí você não traz o cara, claro, você deixa ele separado. Ou, segundo, não é se você está querendo vender ele, é se você já tem uma proposta, já tem uma negociação em andamento. Porque daí você separa o cara, para não correr o risco da negociação miar, porque ele sofreu uma lesão no jogo contra o River Plate, por exemplo. Se você já tem uma conversa em andamento, tudo bem, você separa o cara. Agora, se você quer vender, daí eu tô com o Cícero. Você nem tem proposta, mas quer vender, deixa ele ali. Vai que ele entra, faz o gol da classificação, faz um gol da vitória, sei lá, alguma coisa assim, e você até consegue valorizá-lo mais para vender de novo. Acho que não quer usar porque não acredita mesmo. A gente tem os números, estabilizar só o Bruno não escreveria. Só o Bruno. Só o Bruno não escreveria. Ele não entrava nem em briga campal, vai desestabilizar o vestiário. É quietinho. Aí a gente tem os números dele, tá? Nesse ano, nessa temporada. Olha só, são 20 gols em 36 jogos. Eu só não inscreveria se fosse esse problema de vestiário. Porque o Borja é alguém tão, assim, no mundo dele ali, não vejo o Borja causando problema no vestiário, Celso. Ele é quase imperceptível, Bruno. Ele é tão introspectivo, ele é tão na dele que ninguém percebe. Se puser ele lá ou não puser, vocês vão lembrar das imagens, né? O pau comendo, o elenco inteiro do Palmeiras quebrando o pau com o pessoal do Peñarol, se eu não me engano, lá no Uruguai, e ele lá tomando sorvete, ele tá nem aí com o mundo, ele vive no mundo dele. Não é um cara que causa encrenca, que briga. Tenho certeza que ele não tem desafetos no elenco do Palmeiras. A opção de não escrevê-lo não passa pelo mau relacionamento com o elenco. Ele não tem mau relacionamento com ninguém. Pode ser que também não tenha bom relacionamento com ninguém, não tenha nenhum amigo, mas não tem inimigos, entendeu, Bruno?
Entendi. Você acha que alguém poderia ficar com ciúme? Pô, chegou o cara agora aqui só pro filé mignon. O Gabriel Você acha que Silva, existiria ele isso, não vai chegar Celso? para ser titular, Bruno. Não. Se ele fosse inscrito, não é que assim, ele chegaria e já jogaria contra o River Plate. Certamente não. O Abel não colocaria para jogar como titular. Ele seria uma alternativa no banco de reservas. E aí a gente tem que levar em consideração as possibilidades. Digamos que o Luiz Adriano não esteja em condição, se machuque. E que o Bigode e o Rony não façam um bom jogo como centroavante específico naquele jogo contra o River. Você sente mais confiança em colocar o Gabriel Silva ou colocar o Borja? Mas aí você também já quer tragédia. Não, só tô criando Aí você um cenário. também já quer tragédia, você quer tudo de ruim. Bruno, Vamos pensar o seguinte, vamos pensar um cenário aqui viável. Cenário viável, cenário viável. Palmeiras perde o primeiro jogo por 1-0 na Argentina. Pode acontecer, não pode? Acho que não é nenhum absurdo. Certo? Certo. Chega no segundo jogo, 0-0 primeiro tempo. Aí você tem o intervalo ali para fazer alguma coisa. Você vai de Rony centroavante, o que você faz? Você escala o Borja, você para um confronto desse peso, você faria o quê? Você confiaria mais na fase do Rony ou nessa mística do Borja? Então, é possível até que o Rony já estivesse jogando, já não tivesse ido bem antes, né? E acho que os treinos vão dar muita resposta, né? Você dá você sinaliza para o Borja, eu vou te inscrever na Libertadores. Agora depende de você. Se o cara treina bem, se o cara se dispõe, se o cara demonstra vontade, eu acho que o Borja está mais preparado para jogar do que o Gabriel Silva. Eu não acho que ele tem que entrar na lista de inscritos do Palmeiras e furar a fila do Rony, furar a fila do Bigode. Ele vai quase que para o final da vida. Ele só não é o último porque ele fica na frente do Gabriel Silva. Mas, pessoal, não custa nada inscrevê-lo. Se a FIFA autoriza, eu acho que na pior das hipóteses você vai inscrever o Borja e não vai utilizá-lo. Mas já é melhor do que não inscrever. O que você sinaliza para o mercado? O Cícero Melo, ele virou dono de um clube. O Cícero, não sei se o pessoal sabe, ele juntou muito dinheiro. Elencos dos times europeus, eles têm elencos para fazer 2 times iguais. Não é verdade. Os elencos, tem muito time na Europa que trabalha com elenco reduzido, mesmo em relação àqueles que dizem ser pequenos aqui no Brasil, porque você tem um calendário mais bem feito. O nosso calendário, ele é um calendário que eu defino como criminoso. Ele é um crime contra o futebol, contra a saúde de quem joga, contra a paciência de quem pretende assistir. Então, o que acontece? É normal a gente ouvir, o Bertozzi acompanha muito isso de perto, no dia a dia dele, no blog, ele tem na ESPN, acompanhando o futebol internacional. Um time italiano falando em conquistar as 3 competições. Isso está mais na rota da Juventus. De jogar a Copa Itália, de ganhar o campeonato, a Série A e Liga dos Campeões, ganhar as 3. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid, ganhar as 3. Na Inglaterra, você tem lá algumas equipes que podem fazer isso. O Paris Saint-Germain ganhar lá a Copa da França, ganhar a Liga dos Campeões, ganhar o Campeonato Francês. É possível, não é assim tão fácil. Aqui no Brasil, nós temos um sistema que o alicerce dele é o fracasso. Não dá para um time ganhar as 3 aqui. Não dá. É muito difícil acontecer. Então, é preciso largar alguma coisa. Ou tratar assim com desdém, porque se você valorizar tudo, vai chegar uma hora que você vai estar meia boca em todas e talvez corra o risco de perder as 3. Então, o nosso sistema é assim, ou você abandona algum campeonato, o que é um absurdo. Imagina um clube de futebol abandonar um campeonato, ou dizer que um campeonato é menos importante. Por quê? Por que a Copa do Brasil é menos importante? Por que a Libertadores é menos importante? Ou que o Brasileirão? São campeonatos diferentes, tem um de pontos corridos, 2 de mata-mata, um que tem uma fase de grupos e depois é mata-mata, e que são todos interessantes. A Copa do Brasil distribui muita grana, a Libertadores te dá um prestígio fantástico, menos dinheiro, e o Brasileirão também dá dinheiro, mas é fantástico você ter o título nacional. Não pode. Você tem que chutar alguma coisa. Isso eu lamento profundamente que a direção do futebol brasileiro obrigue um clube nesta situação de 3 competições, numa fase tão aguda, que se ele não largar alguma coisa, ele não vai prosperar em nenhuma delas. Acho isso muito triste. Agora, o elenco não é elenco para 3. Então, a noção de curto é curto para quê? Para 3 competições é curto.
Para 3, porque é o seguinte, para manter o nível nas 3, ele tem que ser maior e tecnicamente superior em quantidade e qualidade. Tem isso, Palmeiras? Não tem. Ninguém tem. Nem o Flamengo para 3. Você, Bertozzi? Então, eu acho que talvez o uso do termo reduzido, né, pode parecer estranho, porque de fato o Palmeiras tem um elenco numeroso. Acho que não dá para comparar com a fala do Vanderlei, porque o Vanderlei disse que com o elenco que ele tinha não dava para jogar de determinada maneira, e o Abel já provou que dá, né? O Palmeiras joga quase sempre muito bem. Mas, de fato, pontualmente, ele está com peças limitadas num setor, que é o setor de meio campo, onde ele não está conseguindo rodar tanto, ele está tendo que repetir o time, e o Palmeiras, que estava jogando bem com regularidade, agora está fazendo um jogo mais ou menos, um bom, um ruim, como foi esse último contra o Internacional. Então, claramente, isso está passando fatura, sim. Ele vem de uma cultura, né, o Calçade, o campeonato nacional ele é indiscutivelmente importante. Ah, mas a Juventus ganhou 9, pode perder 1. Não pode não, ganhou 9, quer ganhar 10. Né? E eu pergunto se o PSG quer perder o campeonato, ou se o Real Madrid ou o Barcelona querem perder o campeonato. Até porque ganhar o título continental, cara, tem os principais times do continente, mas um vai ganhar, todos os outros vão perder. Você perde o título internacional muito mais do que você ganha. Então, o campeonato nacional você não despreza. Agora, é uma escolha que vai se impondo. Hoje a chance de título do Palmeiras no Brasileiro é pequena, mas, atenção, ano que vem, a gente tem por esse absurdo, que é a realização normal de estaduais ano que vem, né, normal, como se nada tivesse acontecido, não está tendo pandemia, então o estadual vai ser normal, vai terminar o Brasileiro no meio de semana, vai começar o estadual no fim de semana seguinte, que é o último fim de semana de fevereiro, no meio de semana seguinte já tem a famosíssima pré-Libertadores, que é, na verdade, a segunda fase da Libertadores, né, popularmente chamada assim. Então o time que terminar em quinto, sexto nesse Campeonato Brasileiro, ou sexto, sétimo, ou sétimo e oitavo, nunca se sabe quantas vagas vão ser, né, porque você tem a fila lá do campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana já não vai ter, mas o time que terminar nessas posições, ele vai jogar a última rodada do Brasileiro no meio de semana, no fim de semana que vem ele já está em campo na Libertadores. Você quer que seja o Palmeiras? O Palmeiras pode não ganhar na Libertadores nem Copa do Brasil. Eu quero que ganhe pelo menos uma das duas, mas pode perder as duas. E aí, se você estiver nessa colocação, a sua preparação para a temporada de 2021 acabou, ela não existe. E quem estiver jogando só o estadual, e for esperto, vai dar férias para os jogadores e que se dane, né? Joga com quem estiver ali, com os meninos, só para cumprir tabela. Mas tem gente que não vai poder, né? E eu acho que é importante também não esquecer o campeonato, porque essas posições de pré-Libertadores vão ser muito cruéis ano que vem. 9h23, quero ouvi-lo também sobre esse jogo, mas agora quero ouvir o Hamilton, mas vamos trazer o outro lado. Vamos